Ok. Muy buenos días a todos. Bom dia a todos. Novamente, gostaríamos de dar-lhes as boas-vindas. Agradecemos a presença dos nossos clientes da América do Sul nesta reunião sobre uma atualização sobre a safra de 2023 nos Estados Unidos para Hard Red Spring Winter e Soft Red Winter. Gostaríamos de agradecer às comissões do trigo do Nebraska e também a Comissão de Trigo do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, pela sua colaboração hoje. Eles irão apresentar os informes preliminares da safra do trigo Hard Red Winter e Soft Red Winter, respectivamente, em seus estados. Gostaria também de agradecer pela organização e a colaboração para a realização desse evento virtual em Santiago. Aqui nós temos o programa de hoje. Primeiro, teremos a apresentação do senhor Royce Shaneman, que é o diretor executivo da Comissão de Trigo do Nebraska. Ele vai nos falar sobre a qualidade da safra do trigo Hard Red Winter em 2023 nos Estados Unidos. Em seguida, a senhora Wendy Osborne, diretora da área de desenvolvimento de mercado da Comissão de Trigo e Milho do Ohio, vai fazer uma apresentação preliminar sobre a qualidade do trigo Soft Red Winter na safra de 2023 nos Estados Unidos. Na parte inferior do Zoom, podem escolher o idioma em que querem acompanhar as apresentações. Essas apresentações serão dadas em inglês, porém, oferecemos o serviço de interpretação. Na barra inferior do Zoom, ao lado do botão de levantar a mão, verão que há as opções de interpretação. Podem acompanhar em espanhol, inglês ou português. Sugerimos que escolham o idioma de sua preferência. As perguntas podem ser enviadas diretamente por escrito no chat. Ao final das duas sessões, sobre Hard Red Winter e Soft Red Winter, teremos um momento especial para a sessão de perguntas e respostas. Poderemos também, nessa sessão final, abrir o microfone de alguém que quiser participar ao vivo. Portanto, sem mais delongas, gostaria de dar as boas-vindas a Royce Shaneman. Ele fará a apresentação com a atualização sobre a safra de 2023 de Hard Red Winter. Muito obrigado, Royce, e agora a palavra é sua. Muito obrigado, Miguel. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder representar a Hard Red Wheat. Todos podem ver a apresentação? Ela está sendo apresentada da maneira correta? A apresentação não está no modo de apresentação completa, em tela cheia. Royce, abaixo temos um círculo com 3 pontos. Se clica sobre os 3 pontos abaixo de cada slide, pode ver a opção de apresentação em tela cheia. Excelente. Ótimo, excelente. Muito obrigada. Como o Miguel afirmou, eu irei apresentar informações sobre a safra dos Estados Unidos de trigo Hard Red Winter. Grande parte das informações que serão apresentadas refere-se a áreas de planícies ao sul do país. É a parte indicada no mapa em verde escuro.
Como podem ver no mapa, todos os pontinhos brancos é onde temos a produção do trigo Hard Red Winter. Então, desde esses estados que localizam-se no centro do país, como também em direção norte, na parte do noroeste do Pacífico e também em Montana, que são áreas de exportação importantes. O tributário da Bacia do Noroeste Pacífico e também da Bacia do Golfo. Grande parte dos meus comentários se tratarão da região do tributário da Bacia do Golfo. Grande parte do trigo Hard Red Winter que vai para a América do Sul vem dessa região. Eu sei que parte do trigo que chega à América do Sul pode vir da região da Bacia do Noroeste Pacífico, mas essa é uma área que está agora na época de colheita. Temos informações um pouco mais limitadas sobre essa região, portanto, me enfocarei na região do Golfo. Quando analisamos o trigo Hard Red Winter, todos sabem que esse tipo de trigo tem uma ampla gama de aplicações. Pode ser um melhorador de farinhas, entra em misturas de farinhas, de multiuso e um número muito grande de produtos finais. Antes de eu entrar nos aspectos dos dados e informações sobre a própria safra, eu gostaria de falar sobre os testes que são realizados durante a fase de pesquisa e testes. Isso é feito para as safras do trigo dos Estados Unidos. Nós trabalhamos com produtores de trigo, com universidades públicas, com empresas do setor privado, no sentido de desenvolver variedades de trigo que funcionem muito bem para o produtor, para o moleiro e também para o panificador. Como podem observar neste gráfico, com os resultados dessa pesquisa e grande investimento no desenvolvimento do trigo, nós observamos rendimentos cada vez maiores na produção do trigo. Apesar de termos condições climáticas diversas que podem ter um impacto na colheita, sejam essas condições seca ou muita chuva, ainda assim nós observamos um tipo de aumento constante da produtividade ao longo do tempo. Então, nós podemos ter a melhor genética possível, fazer o melhor manejo da colheita, mas aquilo que nós não podemos controlar é o clima. Então, mesmo com diversas condições climáticas, ainda assim, observamos produtividades cada vez melhores. Também observaremos uma qualidade consistentemente melhor a cada safra. Os testes de qualidade trabalham de mãos dadas, por assim dizer, com a área de pesquisa. O trigo Hard Red Winter tem que ser de boa qualidade e funcionar bem, tanto para o moinho, quanto para o produtor, quanto para o panificador. Fazemos vários tipos de testes de qualidade para a parte de moinho, da massa e também para a fase de cozimento. Se uma determinada variedade não atingir certos padrões, ela é eliminada. Somente as variedades que chegam a uma boa qualidade para a produção de pães é que podem avançar nesse desenvolvimento. E essas são as variedades que os produtores têm disponíveis e podem, portanto, gerar o trigo necessário. Analisando aqui um panorama da safra de 2023 do trigo Hard Red Winter, em 2023 a área plantada com essa variedade, de novo, nas planícies ao sul do país, onde temos aqui dentro dessa caixinha amarela, nós temos aqui um aumento da área plantada. Isso é um bom sinal para os nossos
compradores, porque eles passam a ter um fornecimento maior. Falando especificamente da produção do trigo Hard Red Winter nos Estados Unidos, nós podemos observar que temos uma tendência de uma produção que tem caído ao longo do tempo. É uma tendência de queda na produção. Mas para 2023, observamos um pequeno aumento no número de acres plantados. Analisando as vendas do trigo dos Estados Unidos por categoria, eu gostaria que se concentrassem nas barras que indicam o Hard Red Winter. No ciclo 2022-2023, as vendas foram boas para o Hard Red Winter. Já para o próximo ciclo 2023-2024, houve uma queda de cerca de 50%, 1 milhão de toneladas métricas. Quais são os principais importadores do trigo Hard Red Winter? Os principais importadores, como podem ver no gráfico, e que muitos estão presentes aqui nesta reunião de hoje. Nós agradecemos pela preferência e pela confiança que tem no trigo dos Estados Unidos. Aqui, neste gráfico, podemos observar, ao longo do tempo, como tem sido a produção do trigo dos Estados Unidos da classe Hard Red Winter e como houve uma queda na sua produção nos Estados Unidos. Existem vários fatores que explicam essa tendência. Os programas agrícolas, as próprias decisões dos produtores, o preço das commodities também tem uma grande influência na escolha dos produtores e aquilo que desejam plantar. Existe uma tendência de queda na produção ao longo do tempo. Se nós formos analisar a produtividade dos trigos de inverno comparados com o ano anterior, de novo dentro daquela caixinha amarela onde temos os estados de planície, vemos aqui um rápido aumento dessas colheitas na região. Kansas é um dos principais produtores, bem como Oklahoma nessa região. Mas a produção nesses estados sofreu uma queda. E essa queda se explica pela presença de seca durante a época de produção. Então, durante o plantio, que deveria ter sido setembro, outubro do ano passado, esses estados passaram por uma seca muito intensa. Então, os produtores tiveram que plantar a semente num solo muito seco e simplesmente rezar para que chovesse. Então, durante a fase de plantio e de crescimento, houve essa estação muito seca, com condições de seca extremas. Por conta disso, a produção nesses principais estados produtores sofreu essa queda. As áreas indicadas em azul, como Texas, Colorado e Nebraska, foram regiões que tiveram condições climáticas um pouco melhores, um pouco mais de umidade. Nesses estados, houve uma produção um pouquinho melhor. Quando nós analisamos quais são as principais regiões produtoras do trigo Hard Red Winter, novamente indicadas por esse retângulo amarelo, dentro das planícies do sul dos Estados Unidos, essa região de plantio está marcada nesse verde mais escuro. E vejam que tem umas barras vermelhas acima, e isso indica que ali ocorreram condições de seca. Toda essa área sofreu problemas de seca em janeiro de 2023. Grande parte dessas regiões produtoras do trigo Hard Red Winter sofreram condições de seca.
Novamente, analisando o plantio versus a produção do trigo Hard Red Winter, voltando aos dados de 2014 e 2015, nós vemos novamente essa tendência de queda no número de acres de plantio, da área plantada. Mas observamos que a produção geral desse tipo de trigo também cai, mesmo com uma leve retomada no aumento das áreas de plantio. E isso se explica pelas condições de seca que ocorreram em 2022 e 2023, que foram condições muito significativas na região do Pacífico. E atualmente, 2022, 2023, novamente temos uma seca muito grande, mas nas regiões das planícies do sul. E isso também levou a uma redução da produção. Analisando os estoques, então, de Hard Red Winter, que são as primeiras barras, podemos observar que esses estoques estão muito apertados. São os menores índices de estoques que já tivemos nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. 6 milhões de toneladas métricas em estoques. Se formos analisar os estoques e os níveis de produção para exportação, os estoques iniciais são indicados pelas linhas em azul. Novamente, há uma tendência de queda também nos níveis de estoque, parcialmente explicados por uma queda na produção. Estamos, portanto, usando mais do trigo que estava sendo armazenado. As barras em verde indicam os níveis de produção. Novamente, houve uma queda na produção, como podem observar pelas barras. Essa queda está correlacionada com a linha vermelha, que indica as exportações, as quais também sofreram uma queda, porque houve uma crise de fornecimento e, como normalmente acontece, quando há menos fornecimento, aumenta o custo e o dólar continua uma moeda forte. Esses fatores acabaram reduzindo e apertando a relação de fornecimento e demanda para esse tipo de trigo. Eu gostaria de mostrar algumas dessas fotos dessa safra específica, da colheita que tivemos e o tipo de adversidades que os produtores tiveram que enfrentar. Como eu mencionei, na época do plantio, era uma época de seca. Então, aquela foto do canto superior esquerdo mostra quando houve o começo do nascimento das plantas e como elas tinham um desenvolvimento muito desigual por falta de umidade. Aí no meio vemos também danos causados por geada. No canto superior direito, nós vemos também as condições de seca que foram enfrentadas. Nós vemos ali, portanto, que o trigo acaba sendo muito baixo, ele não cresceu muito, o desenvolvimento da planta não foi completo. Então, nós vemos ali as rachaduras no solo causadas pela seca, um solo que precisa desesperadamente de água. Mas tivemos outras regiões que acabaram recebendo muita chuva. Houve tempestades, inclusive com granizo e chuvas torrenciais no final dessa estação. Então, temos aqui na figura do meio inferior um tipo de plantação que foi prejudicada por granizo. Avançando aqui no ano, nós temos uma foto de uma situação de 18 de julho de 2023. 50% da região que produz trigo de inverno estava ainda enfrentando seca. A porção no noroeste do Pacífico também sofreram com a seca já mais para o final da estação produtora e, finalmente, nos estados das planícies, no retângulo amarelo, começamos a ver um pouco mais de alívio na parte oeste, onde começaram a ter mais acesso à chuva para o final da estação de plantio. Apesar de termos recebido
condições mais úmidas nessa fase, já era muito tarde para conseguir ter um impacto positivo na produção, visto que a fase de crescimento já havia passado. Mas isso deu um alívio aos produtores e nós esperamos ter condições mais úmidas, com mais chuvas, conforme entremos na nossa próxima estação de plantio. A região de plantio é tão grande que houve alguns bolsões que tiveram essa produção em níveis insuficientes, porém outros bolsões em que os níveis de produção foram excelentes. E houve muita variedade entre uma situação e outra. Essas fotos mostram algumas áreas de plantio no Nebraska. Elas refletem a parte mais externa da região de plantio, já muito próxima da região do Golfo. Esses campos receberam chuvas num momento adequado. Não foi uma quantidade, o índice pluviométrico muito alto, mas num momento adequado. E com isso, a produtividade foi excelente. Como eu mencionei anteriormente, houve regiões que tiveram boas condições climáticas, outras péssimas condições climáticas e muitas regiões entre uma situação e outra. Eu fiz uma coleta das estimativas mais recentes da produção do trigo Hard Red Wheat na região das planícies do sul. Vejam, são estimativas de produção. Os números finais ainda não foram divulgados, porque a colheita nessa região está se encerrando agora. Se formos comparar com os índices de produção de 2022, de maneira geral, em 2022 tivemos uma produção total para a região de 410 bushels, e mesmo com as condições de seca, e eu realmente expliquei até agora tudo o que deu errado durante o ano em termos de condições climáticas. Porém, as estimativas até agora, que são as estimativas mais recentes de colheita, indicam 444 milhões de bushels que podem ser produzidos nesta região este ano. Esse valor seria um pouco mais alto do que os valores obtidos no ano passado. Lembrem-se que estamos falando de estimativas. Teremos números mais concretos nas próximas 2 ou 3 semanas. Mas eu diria que esse é um bom indicativo, especialmente considerando as condições climáticas tão desfavoráveis que tivemos durante grande parte da temporada de plantio. Então, esse resultado deve-se às pesquisas e a todo o investimento que foi feito na pesquisa e no desenvolvimento de variedades de trigo de alta produção. Ao analisar os testes de qualidade que são feitos, a US Wheat Associates faz parceria com um grupo que se chama Plains Grains Incorporated. O que essa empresa faz é testar a safra de trigo, de Hard Red Winter, durante a fase de crescimento. Eles coletam mais ou menos 500 amostras e fazem análise dessas amostras para determinar o seu grau, quais são os fatores, também como isso afeta a massa, fazem testes de cozimento e também testes de moagem. Todas essas informações são compartilhadas com a US Wheat Associates e essa informação é apresentada em seminários sobre qualidade de colheita e é utilizado para compradores como os senhores para conseguir determinar a qualidade daquela safra. Analisando aqui
essa área onde é plantado o trigo Hard Red Winter, a PGI acaba dividindo a área em diversas regiões. A linha vermelha indica as áreas de exportação. Qualquer coisa abaixo da linha vermelha tende a ser exportada a partir do Golfo, que está acima da linha vermelha, é exportada pela via do Noroeste do Pacífico. Aqui temos um exemplo do mapa de proteína com as médias de proteínas de 2023 para cada amostra nesses galpões de grãos que foram mapeados anteriormente. Observamos que há uma variedade nos níveis de proteína disponíveis no trigo, mas grande parte desse teor de proteínas tende a ser mais alto. Isso se deve às condições de seca. A natureza ajudou-nos a ter teores de proteína mais altos este ano. O grupo Plains Grains, como mencionei, analisam fatores de grau, características da farinha, características da massa e também características de cozimento ou forneamento. A Plains Grains tem um tipo de painel interativo que os compradores podem utilizar. Esse painel traz informações históricas sobre o trigo. Aqui nessa tela, por exemplo, podem escolher uma área onde há esses galpões de grãos. Aqui, por exemplo, diz baixo volume. Aqui podemos ver um galpão específico, volume do pão, melhor dizendo. E aqui nós temos as médias históricas para cada uma das características selecionadas. É possível também selecionar até 32 características diferentes. É possível escolher uma certa gama de preferências na busca e o mapa irá indicar onde é possível encontrar grãos que atendam a essas características de qualidade. Caso estejam interessados em utilizar esse tipo de painel, esse dashboard, podem mandar um e-mail para Plains Grains ou então visitar o site da Plains Grains para obter mais informações a esse respeito. Com isso, poderão acessar ao painel. Ele tem um controle por senha, portanto, pedimos que se registrem conosco para que nós possamos dar a senha para a pessoa, porque é uma senha exclusiva, e com isso terão acesso às informações mais atualizadas disponíveis. Aqui nós temos um resumo. Como mencionamos e como todos os compradores sabem, porque sei que os senhores sempre estão observando os preços e o que está acontecendo com o trigo Hard Red Winter, sabem que, é claro, os fornecimentos estão muito restritos, os estoques bastante baixos, a produção tem uma tendência de queda, porém, se as nossas estimativas estiverem corretas, talvez tenhamos mais trigo Hard Red Winter disponível este ano do que o ano passado. Temos uma ampla faixa de teores de proteína disponíveis, com uma tendência a um teor mais alto de proteína. Os testes específicos, testes de peso específico e falling numbers são um pouquinho mais baixos do que o ano passado. O tamanho do grão é algo que eu sei que é importante que tenham atenção sobre o tamanho do grão por causa da questão da seca. Com muita seca, normalmente temos grãos menores. May vary. E a questão da dureza também pode variar. Então, em algumas regiões
que tiveram boa precipitação, bom índice de precipitação mais tarde na safra, talvez os grãos não sejam tão duros, mas as áreas que sofreram mais com a seca provavelmente gerarão grãos mais duros. Em relação às características de moagem, elas parecem ligeiramente inferiores às taxas de extração do ano passado. Até agora, nos primeiros testes de cozimento, parecem que os índices são similares ao ano passado, a parte de estabilidade está similar e a parte de teor de glúten úmido um pouco mais alto que a média. Esses são os números mais recentes, o número de testes que foram feitos na primeira fase. 319 amostras foram testadas. Esperamos ter 520 amostras no total. Nível de umidade, teor de umidade 11,6, teor médio de proteínas 12,9, também o peso que nós temos, TKW, peso de 1.000 grãos 29,9, falling number 367, o peso, teste do peso específico 59,8. Essas são as informações mais recentes que nós temos, as amostras que foram coletadas. Os números, os falling numbers, são bons, os testes de peso específico estão na média, então, o teor de proteína um pouquinho mais alto. É basicamente o que esperamos ver nessa safra. Essas informações ainda estão nas fases preliminares de teste. Basicamente, temos metade das amostras já coletadas e testadas. Os testes de moagem e também de cozimento serão publicadas provavelmente na semana que vem. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, agradecer pelo convite. Da mesma maneira como as empresas de todos vocês, a produção agrícola sempre depende das famílias. Nessa foto temos 4 gerações do Nebraska de uma família produtora de trigo. E nós produzimos o trigo para a sua família e para a nossa família. Se não funcionar para vocês, não funcionará para nós, porque dependemos do seu sucesso para que tenhamos sucesso. O que eu gostaria de dizer finalmente sobre essa safra é que, se estão fazendo compras, façam isso logo e com frequência. Se fizerem essas compras logo, terão acesso a uma variedade muito maior de trigo da qual escolher. Nós vamos ter um fornecimento mais alto agora. Portanto, se buscarem características muito específicas do trigo, trabalhem com o nosso escritório em Santiago. São pessoas que fazem um trabalho excelente e tentem fazer essas compras logo, enquanto tem muitas opções. Conforme nós formos avançando na nossa temporada, começaremos a ter menos fornecimento, as opções de variedade serão menores. Então, com isso, agradeço pela sua atenção, agradecemos por fazerem negócios conosco, estou aberto a perguntas posteriormente. Muchas gracias, Royce, por tu excelente. Muito obrigado, Royce, pela excelente apresentação. Quero agradecer pelo tempo dedicado no compartilhamento dessas informações valiosas com os nossos clientes da região. Sim, infelizmente, nós temos os menores níveis de área plantada com trigo Hard Red Winter dos últimos anos, mas eu vejo um trabalho excelente que se faz no desenvolvimento das variedades, e ali nós vemos que a qualidade é crucial para a tomada de decisões em relação às novas variedades que são lançadas no mercado. Nós sabemos que por trás disso há um grande trabalho para que seja possível oferecer a qualidade
que os nossos clientes precisam. Vemos, então, grãos mais duros, maior teor de proteínas, pesos específicos ligeiramente inferiores ao do ano passado, mas os falling numbers estão muito bons, sem problemas de germinação. Acreditamos também que essa colheita, essa safra, será muito similar àquela que vimos na safra anterior. Espero que os preços acompanhem essa tendência. Nós entendemos as conjunturas mundiais, temos visto isso dentro dos mercados de panificação. De novo, agradeço a Royce pela apresentação e vamos deixar as perguntas para o final do seminário. Agora, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra e dar as boas-vindas a Wendy Osborne, diretora de Desenvolvimento de Mercados da Comissão de Trigo e Milho de Ohio. Muito obrigado, Wendy, pelo seu apoio. E agora passamos à sua apresentação. Muito obrigada. Great. Can you see my presentation okay? Imagino que todos possam ver minha apresentação. Sim, vemos perfeitamente e lá escutamos bem também. Great. I'm Wendy Osborne. Ótimo, meu nome é Wendy Osborne, sou diretora de desenvolvimento de marketing para a Comissão de Trigo e Milho de Ohio e vou trazer atualizações sobre a produção do trigo Soft Red Winter. Acabamos a nossa colheita agora. É uma história similar ao que ouvimos ao Hard Red Wind. É uma parte dos Estados Unidos um pouco diferente. Veremos, então, as diferenças entre a apresentação anterior e esta. A produção do trigo Soft Red Winter é produzida na região central e leste dos Estados Unidos, predominantemente em Ohio, Illinois, Michigan e alguns dos estados desta região. Eu moro no Ohio. Eu vou dar atualizações não só para o Ohio, mas para toda a região leste dos Estados Unidos e região central, onde é produzido trigo Soft Red Winter. Basicamente, a exportação é feita do Lake Michigan, do Lago Michigan e do Lago Erie, e também a exportação é feita a partir da costa leste dos Estados Unidos, da região do Golfo e também da Louisiana. Temos muitas vendas na América Central, México e América do Sul. O trigo Soft Red Winter tem um grão bastante macio que pode ser moado, feita a moagem dele com muita facilidade. Ele é um pouco diferente do Hard Red Winter, ele é usado basicamente em vários tipos de bolachas, biscoitos, e temos aqui uma lista de todos os produtos de panificação que são feitos, que têm características excelentes para a panificação desses produtos. E ela também tem uma capacidade de mistura muito interessante. Só para dar uma ideia geral da safra, acabamos de fazer a colheita. Para o trigo Soft Red Winter, especificamente no Ohio, é onde nós temos a maior quantidade de hectares de trigo plantado nos últimos 10 anos. Nos últimos 30 anos, observamos um declínio constante da área plantada, mas nos últimos anos, como os preços foram muito favoráveis, tivemos também aumentos na produção e na qualidade desse tipo de trigo. Portanto, mais produtores estão escolhendo plantar o Soft Red Winter. E é por isso que nos últimos 10 anos, o estado do Ohio teve a maior quantidade de hectares desse tipo de trigo plantado. E também Ohio tem uma produção esperada de 5,24 toneladas métricas por hectare. Foi um aumento muito grande em produtividade nos últimos anos, devido a melhorias na área de genética, melhores práticas de plantio e muitas pesquisas que foram realizadas para melhorar a qualidade do trigo Soft Red Winter. Isso levou a um aumento de produção para os produtores e também aumento de rentabilidade. Portanto, os produtores
estão mais inclinados a produzir mais desse tipo de trigo. Temos os índices de armazenamento mais altos desse tipo de trigo nos Estados Unidos dos últimos anos. Tivemos boas condições climáticas e isso também melhorou a produção e a produtividade nos últimos anos. E isso acaba compensando parte da falta de produtos que tivemos no passado. A produção nos Estados Unidos do trigo Soft Red Winter, pelos dados de julho, totalizam 9,17 milhões de toneladas métricas. O trigo Soft Red Winter é o terceiro maior tipo de trigo produzido nos Estados Unidos. Temos um fornecimento muito bom em comparação aos níveis de fornecimento que tivemos nos últimos anos. O trigo Soft Red Winter normalmente é plantado em setembro, entre setembro e novembro. Estamos nos preparando na área do Texas para começar o plantio em setembro. Temos excelentes condições de produção esperadas para o próximo ano. A colheita, por outro lado, é normalmente feita entre maio e julho. Em maio, eles começam nas regiões mais ao sul dos Estados Unidos e, ao final de julho, nós terminamos a colheita nas regiões mais ao norte, Ohio e Michigan, por exemplo. Portanto, a colheita já foi concluída para a safra de 2023 nos Estados Unidos. Essa foto mostra como é feita essa colheita, pelo menos no estado de Ohio. Nós tivemos boas condições, tanto na fase de plantio, como também na fase de colheita. Nos estados onde é plantado o trigo Soft Red Winter, tivemos condições de plantio muito boas. O inverno não foi muito frio, tivemos bom índice pluviométrico, tanto na primavera quanto no inverno. Essa é uma foto recente aqui dessa safra, foi uma foto feita em julho e vem que uma qualidade muito interessante. Nós temos, portanto, um nível de chuvas interessante que ocorreram nos últimos meses e também bons índices de sol. O mês de junho foi muito seco, que era a época que havia o florescimento. Mas isso acabou sendo benéfico durante essa fase de florada, porque é nesse momento em que nós não tivemos problemas que normalmente estão associados a problemas de florada. Então, isso ajudou bastante. Foi muito bom ter tido esse tempo mais seco, evitamos problemas com vomitoxina, por exemplo. Tivemos boas condições aqui nessa safra de 2023 para o trigo Soft Red Winter. Falando um pouquinho mais sobre a qualidade dessa safra especificamente, nós temos os resultados dos testes feitos em laboratório das amostras que tinham sido enviadas. Vemos aqui o número de amostras testadas do lado esquerdo e aí os números resultantes dos testes. Então, nós temos os valores médios aqui. Temos, então, o teste de peso específico, níveis um pouquinho mais altos, o falling number, 318, melhor do que a média dos 5 anos indicado na última linha da tabela. E aqui também o teor de proteína 9,2%, a média dos últimos 5 anos 9,5%. Normalmente, o trigo Soft Red Winter tem teores de proteína mais baixos. Esse número normalmente tem que estar no mínimo na faixa dos 9%. O teor ótimo normalmente está em torno de 9%, 9 a 9,5%. Os níveis de teor de proteína mais baixos acabam sendo melhores para produtos mais macios.
Vejam que os índices de teor de proteína um pouco mais baixos do que a média de 5 anos, mas é devido à produtividade maior. Nós queremos melhorar cada vez mais para que possamos ter melhor rentabilidade, maior nível de produção, mas a qualidade sempre mantida nos níveis de alta qualidade, especialmente o teor de proteína. Aqui a umidade está na faixa de 13,5, um pouco maior do que o ano passado e também do que a média de 5 anos. Temos também os resultados para a farinha feita do trigo Soft Red Winter. Os dados compostos da farinha indicam que tanto assim, teor de cinza de farinha quanto também o rendimento da moagem são similares aos do ano passado. Comparado com a média dos últimos 5 anos, o teor de proteína da farinha, o teor de glúten úmido e também o teor de cinza de farinha estão um pouco menor do que menores este ano. E aqui também temos o fator de espalhamento de Cooke, cuja média é 9,9 e a média dos últimos 5 anos era 8,9. Aqui, os senhores têm as minhas informações de contato, podem mandar qualquer pergunta em relação a esses temas. Nós vemos mais produtores plantando nos últimos anos o trigo Soft Red Winter e esperamos ter um bom fornecimento este ano. Conversando com grande parte dos produtores em Ohio, eu imagino que eles vão aumentar a área plantada no ano que vem, porque eles tiveram excelentes resultados com a safra deste ano e, portanto, querem plantar uma área ainda maior no ano que vem. Esperamos, portanto, ter um suprimento ainda maior desse tipo de trigo nos próximos anos. Muito obrigada. Gracias, Wendy. Muito obrigado, Wendy, pela excelente apresentação. Foi feita uma boa recapitulação aqui e observamos o aumento da área de plantio, especialmente em Ohio. Realmente, o maior índice de área plantada dos últimos anos, um ótimo rentabilidade de rendimento, de produtividade do Soft Red Winter. Então, uma cultura que se desenvolveu muito bem. E a produção total de quase 9,2 milhões de toneladas, indicando aos compradores da América do Sul de que nós teremos uma disponibilidade excelente dessa categoria de trigo. Também tivemos uma produtividade muito boa e a proteína está um pouquinho abaixo do teor de proteína que tínhamos no ano passado. Um dado muito importante e interessante é que o peso de 1.000 grãos é superior ao do ano passado e talvez isso esteja relacionado a uma capacidade de extração melhor dos nossos clientes, um tipo de cultivo muito positivo e essa é a categoria de trigo mais importada pela América do Sul. 75% do trigo que a América do Sul compra dos Estados Unidos corresponde ao trigo Soft Red Winter. É um tipo de trigo com grandes aplicações na nossa região e é muito utilizado para o produto de biscoitos e outros produtos suaves. Mas houve também um aumento muito grande na área de panificação, e isso se deve aos bons preços internacionais do trigo Soft Red Winter. E isso permitiu aos nossos clientes da região reduzir os custos, incluindo margens entre 5% e 20% de trigo Soft Red Winter nas suas misturas, com bons resultados. Temos também o nosso gerente técnico aqui conosco, o senhor André Saturno. Ele fez um trabalho muito importante em relação a misturas de farinhas de trigo, especialmente para a área de panificação, e também ele terá mais informações a compartilhar conosco. Agradeço novamente, Wendy, pela excelente apresentação. Cláudia, aqui no chat não temos ainda nenhuma pergunta. Devemos abrir para perguntas para aqueles que queiram fazer a sua pergunta pelo microfone?
Cláudia, poderia nos ajudar, por favor? Eu vejo que tem algumas mãos levantadas. Sim, temos duas mãos levantadas aqui. Leonel Colmenares, Ana Olga Garçon e Nelson Montanha querem fazer perguntas. Vou ativar o áudio para que possamos ouvir as perguntas. Sim, aguardamos para que, então, eles possam fazer suas perguntas diretamente e os nossos palestrantes podem acompanhar pela tradução. Miguel, ¿qué más? Con Ana Olga. Miguel, aqui é a Ana Olga. Bom dia, Ana Olga, como vai? Primeiro, gostaria de dizer que o chat está desabilitado e é por isso que não está aceitando as perguntas, ok? Em segundo lugar, gostaria de aproveitar a oportunidade para consultar a Wendy sobre a zona de cultivo da Soft Red Winter na parte do Texas e das Carolinas. Para nós, isso é muito importante porque nós temos o abastecimento específico dessas regiões. Obrigada. Agora o chat está habilitado. Wendy, ouviu a pergunta de Ana Olga? Sim. Ela perguntou sobre as colheitas no Texas e também nas Carolinas, para o Soft Red Winter. No Texas, o clima foi um pouco mais seco do que tivemos na região das Carolinas. A safra nas Carolinas vai ser muito similar, porque os padrões também são muito parecidos a de outras regiões, e também por causa das melhorias em genética que foram feitas. Não espero ter nenhum problema com vomitoxina nos Estados Unidos. Nós tivemos um clima muito seco em junho, mas eu não tenho os dados específicos de qualidade entre Texas, Ohio, Carolinas, eu não tenho isso diferenciado por região. Eu sei que no Texas tivemos mais desafios por causa de um clima mais seco no início, quando comparado com as partes centrais e norte dos Estados Unidos. Muito obrigado, Wendy. Ana Olga, isso responde sua pergunta? Vamos ver, então, que outras perguntas temos aqui. Então, temos mais duas pessoas com a mão levantada, Nelson Montanha, que já está com o microfone habilitado, e depois Leonel Colmenares. Então, Nelson, pode fazer sua pergunta. Nelson, sua pergunta, por favor. Agora podemos passar para o senhor Colmenares, que também está com a mão levantada. Senhor Colmenares, sua pergunta, por favor. Cláudia, me escuta? Sim, sim. Sim, estamos esperando a pergunta das pessoas com a mão levantada. Senhor Juan Carlos, sua pergunta, por favor. Eu vejo o microfone aberto do senhor Nelson Montanha, mas não ouvimos nada. Leonel, Juan Carlos, alguém de vocês nos escutam? Gostariam de abrir seu microfone? Ah, sim. Miguel, bom dia. Falo da Colômbia. Obrigado por esse webinário tão interessante. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o comportamento esperado da importação do Soft Red Winter na Colômbia. Qual a expectativa para os próximos anos, de acordo com a capacidade produtiva, que, pelo que vejo, está aumentando? Poderia falar um pouco sobre essas misturas de trigo? Que tipo de projeção podemos esperar para os próximos anos, para o tipo de produto para panificação?
Olha, eu posso responder essa pergunta. Vou aguardar que a Wendy também fale. Juan Carlos, atualmente, o trigo Soft Red Winter tem apresentado um aumento da produção nos últimos anos, e a de este ano chega a 2 milhões de toneladas. Na Colômbia, temos um país que é um comprador permanente importante do trigo Soft Red Winter nos últimos 20 anos. Observamos que, conforme houve um aumento no consumo desse tipo de um certo tipo de produtos que usam farinhas de trigo suaves, temos, consequentemente, um aumento dos tipos de farinha suaves. Teve um aumento nos preços internacionais, no entanto, e essa situação ocorre de vez em quando. E aí os moinhos com mais experiência viram uma oportunidade de misturar entre 5% a 20% dos trigos Soft Red Winter nas fórmulas para panificação, utilizando uma tecnologia de aditivos. Nos Estados Unidos, tem disponibilidade para atender a todos os mercados, sem excluir nenhum, no que se refere ao fornecimento do trigo Soft Red Winter. Os preços ainda estão atrativos, e é isso que esperamos ver no fluxo na América do Sul, especialmente para o trigo Soft Red Winter. Então, temos trigo disponível para atender as necessidades da Colômbia e todos os nossos clientes, não só em nível regional, mas também mundial. Muito obrigado. Um abraço. Vamos, então, abrir para o senhor Nelson Montanha e também o senhor Leonel Colmenares, se quiserem fazer suas perguntas, senão nós seguiremos com as perguntas que aparecem no chat. Deixe-me abrir o chat para que possamos prosseguir com as perguntas. Vamos às perguntas do chat. Pergunta para Wendy e Royce. Como será o resultado de DOM nos trigos americanos na nova safra? No Hard Red Winter, entendemos que não há problema algum, porque teve esse problema da seca durante a fase de cultivo. E no caso do Soft Red Winter, a Wendy também explicou que o trigo Soft Red Winter que está sendo colhido agora tem muito bom, com um excelente falling number, que teve um cultivo muito saudável, sem nenhum tipo de praga ou problemas. Não sei se Wendy ou Royce gostariam de complementar. Eu diria que fizemos pesquisas com as universidades e são pesquisas específicas sobre vomitoxina. E eles nem conseguiram fazer a pesquisa porque o trigo não continha vomitoxina. Então, esse foi um dos melhores anos que tivemos nesse sentido, porque tivemos o tempo seco no momento correto. Foram excelentes resultados. E os moleiros com quem conversei nos Estados Unidos estão muito satisfeitos de não enfrentarem esse problema este ano. Eu diria, em relação à vomitoxina ou DOM, normalmente, quando nós temos a área de crescimento do trigo Hard Red Winter, esse é um problema muito limitado, às vezes ocorrem bolsões isolados em toda a área. Portanto, é um problema que quase não temos. E acho que eu apresentei todas as dificuldades que a produção do Hard Red Winter enfrentou este ano. Não quero deixar a impressão de que essa safra seja de qualidade inferior. É uma região tão grande de produção, mas sim, haverá variações. Então, os moleiros e os panificadores entendem que há esse tipo de variação, e eu gostaria de destacar isso. Como eu mencionei anteriormente, se nós formos fazer alguma compra de maneira mais precoce, é importante que façam suas compras o quanto antes, enquanto ainda tem
muitas opções disponíveis para poder atender às suas necessidades específicas, porque as colheitas para o Hard Red Winter vão se encerrar em breve e as informações serão publicadas em breve. Acho importante ficarem atentos a isso e trabalhem com o nosso escritório em Santiago, porque eles serão capazes de apresentar essas informações quando disponíveis. Muito obrigado, Roy. Vamos continuar com as perguntas do chat. Temos uma pergunta aqui para o Royce. Refere-se à cor da farinha. Quais são os níveis, os teores de cinza para... Não sei se temos informação para o trigo Hard Red Winter, porque sabemos que esse é um fator importante que tem um impacto na cor. Olha, eu gostaria de poder falar mais sobre isso. Estamos entrando nas primeiras fases de teste com a parte da moagem dos compostos, portanto, eu ainda não tenho informações a esse respeito. Provavelmente, nas próximas 2 semanas, teremos acesso a essas informações. E o Miguel e sua equipe poderão compartilhar com os senhores essas informações quando disponíveis. Mas agora, realmente, não posso lhes dizer nada a respeito. Muito obrigado, Royce. André Saturno, com a sua experiência, que poderíamos esperar em relação a teor de cinza com um tipo de cultivo que tivemos para o Hard Red Winter esse ano? En cuanto al color, Em relação à cor, normalmente el Hard Red Winter no cambia mucho. normalmente não há muita alteração de cor com o uso do Hard Red Winter. Normalmente se mantiene, en el caso de Normalmente. en brillantez, en L, cerca de los Fica. 90, que es lo que yo Normalmente estoy cai para mais ou revisando menos ahora en los últimos 90. años. É o que temos observado nos últimos anos. Y no cambia en realidad con los años, solamente Normalmente não muda muito. solo los dígitos después de la coma. Es lo Só que... mudam os números depois da vírgula. En cuanto a cenizas, sí, Em relação a lo teor más de seguro cinzas, es que vamos a tener un poquito más de ceniza en trigo entero porque vamos a tener provavelmente más nós seco. teremos um teor de cinzas um pouco mais alto porque o clima foi mais seco. Entonces, eso puede hacer que tengas un poco más de ceniza porque tienes Pode ser que o un teor poco de más cinza seja um pouco seco, mais ¿no? alto porque o próprio grão vai ser mais seco. Ótimo. Mas, por outro lado, nós temos também um benefício, porque ao fazer um cultivo em condições mais secas, nós podemos ter um ganho maior em relação ao acondicionamento antes de passar pela fase de moagem. Não vejo nada que possa afetar realmente aos usuários regulares do Hard Red Winter para essa safra específica. Sí, al tener proteínas también un poco más altas va a ayudar. Teremos também um teor de a poder proteínas um pouco incorporarlo mais na alto dieta. e isso também vai ajudar um pouco. Sim, é verdade. É um ótimo ponto. Bom, temos uma pergunta da Bolívia. Um comentário é que sempre importaram o trigo Hard Red Winter porque ele é mais aceitável para panificação e que também, já há muitos anos, o Hard Red Winter é utilizado no mercado da Bolívia. A pergunta é possível usar Soft Red Winter para poder adaptar produtos panificáveis? Sim, com certeza. Depois, André Saturno pode falar com o senhor, porque temos um trabalho interessante de laboratório no Chile. Fizemos testes com várias classes de trigo de diversas origens, inclusive incluindo porcentagens diferentes de Soft Red Winter nas misturas testadas. Fizeram muitos testes de panificação com excelentes resultados. Portanto, se quiserem mais informações, se o senhor Juan Torres tiver mais informações, é só entrar em contato conosco. Agora eu tenho uma pergunta para Wendy e Reutz.
É uma pergunta em relação a custos de produção por hectare e qual é o custo de produção, podemos fazer por hectare ou não, tanto para o Soft Red Winter como para o Hard Red Winter. Como são esses custos por hectare? Então, vou passar a palavra para a Wendy primeiro. Eu não tenho esses números, mas os custos de produção aumentaram. Isso eu posso dizer. Houve um aumento desses custos de produção nos últimos anos. Esses custos variam de produtor para produtor, mas com um aumento no rendimento e também das áreas, às vezes é possível utilizar a mesma área para plantar tanto Soft Red Winter como, por exemplo, soja. Então, o melhor uso da terra também acaba levando a um tipo de safra com maior rendimento, mas eu não saberia dizer um custo médio de produção. Não tenho esse dado aqui à mão. Miguel, estás en mute, no te escuchamos. Acho que Miguel está com o microfone fechado, nós não escutamos. Obrigado, Wendy. Obrigado pelas informações. Por conta do tempo, já estamos, na verdade, já ultrapassamos o tempo, mas para aqueles que queiram saber os custos, nós podemos mandar posteriormente. Não sei se Royce tem essas informações à mão, se não, podemos enviar esses dados para quem solicitá-los posteriormente. We'll relay those later on. Podemos passar esses dados posteriormente. Tá ótimo, obrigado. Perfecto. Temos várias perguntas mais. Cláudia, como que estamos com o tempo? Podemos falar aqui mais 10 minutos para responder essas perguntas? Estamos pasaditos 20 minutos. Perfecto. Sim. Vamos usar mais 5 minutos para as perguntas. Vou falar rapidamente sobre uma pergunta que tem sobre a mistura de Hard Red Winter e Soft Red Winter para a produção de biscoitos. Ela é muito utilizada e nossos clientes utilizam até quase de 20% com Soft Red para a produção de cookies ou então de outros biscoitos que precisam menor teor de proteína. Não vemos muitas mesmo mudanças em relação à qualidade. Observamos que a proteína de Soft Red Winter, claro, tem um teor de proteína menor do que ano passado, como foi explicado, e, por outro lado, o teor de proteínas da Hard Red Winter está mais alto este ano, então talvez haja uma compensação nessas misturas para produtos em bolachas e biscoitos, sem grandes variações. Royce, em relação ao Hard Red Winter, temos informações sobre as propriedades da massa, sobre a absorção ou estabilidade, ou ainda não temos informações a esse respeito? Could you repeat the question? Poderia repetir a pergunta, por favor? Temos informações referentes à absorção e estabilidade no trigo Hard Red Winter da safra de 2023? Eu estava olhando aqui as informações que acabo de receber. Deixa-me ver aqui.
Absorption is averaging 58. Absorção com média de 58. Essas são as primeiras amostras testadas que vieram do Texas e de Oklahoma. Algo que também possa responder algumas perguntas, de novo, devo dizer que recém começamos a fazer os testes e teremos mais respostas no futuro, então essas informações irão mudar. Mas o tempo de desenvolvimento agora são mais curtos nessa safra, a média total 5 minutos, estabilidade com uma média de 9,4, dados para mistura, absorção, está muito mais alta, 66%, 4 a 5 minutos de tempo de mistura, volume de pão, de loaf, muito bom, 955, dados de cozimento geral e o teor de cinza também, cinza 4,99 para cinza de infravermelho próximo. Isso responde a pergunta? Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Royce. Cláudia Dias, gostaria de, se quiserem outras informações, por favor, entrem em contato conosco diretamente, porque temos um canal direto com o escritório de Santiago. Será um prazer colaborar. E encerrando, por uma questão do tempo, gostaria de agradecer mais uma vez a Royce Shaneman e Wendy Osborne pela sua participação e as apresentações no dia de hoje. É muito importante para nós que os nossos clientes estejam atualizados e saibam da qualidade disponível no mercado americano para Hard Red Winter e também Soft Red Winter. Antes de encerrar, gostaria de comentar que nós observamos que as alternativas da exportação da região do noroeste do Pacífico, de outros trigos da primavera também são competitivos, especialmente o Hard Red Spring, porque temos aqui diferenciais dos trigos de primavera do Canadá, foram diferenciais que reduziram-se muito no Canadá, e isso acabou diminuindo essas exportações de Hard Red Spring. E agora temos a possibilidade de obter esses produtos de portos do Pacífico. Então, agradeço a todos pela participação. Estamos à disposição para resolver quaisquer dúvidas dos senhores. Enviaremos as apresentações posteriormente a todas as pessoas que participaram do nosso webinário. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, enviem-nas diretamente ao nosso escritório em Santiago e iremos respondê-las com o maior prazer. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado novamente, Wendy e Royce, e também a toda a equipe de Santiago. Obrigado aos nossos clientes e amigos do mercado sul-americano. Obrigado e tenham um bom dia.